Pai do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, desejando que todos estejam na paz, na harmonia do Senhor Jesus, nesses dias de lutas e tribulações e dificuldades que toda a nossa sociedade está passando. Que a paz de Cristo venha reinar em vossos corações de uma forma especial. Esse é o nosso desejo, nossa oração, para que todos os irmãos e amigos que estão nos ouvindo possam receber de Deus a bênção na sua vida e a paz e a vitória da parte de Deus, no nome de Jesus. A cura divina, pelo poder do nome precioso de Jesus. Creia na palavra de Deus e Ele é poderoso para restaurar, curar a sua vida e restaurando-lhes as feridas. Amados irmãos, nesta live eu quero falar sobre a parábola do semeador. Jesus, falando às multidões, ele apresenta o trabalho do semeador. E ele usa essa frase em Marcos capítulo 4, versículo do 1º ao versículo de número 8, aonde ele diz: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e ausentou-se dele. Aliás, assentou-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. A parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram-se e secaram, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, esta germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido, ouça a palavra. Amém. Meus amados irmãos e amigos, antes de eu trazer essa palavra, eu gostaria de vos contar uma história. Havia um príncipe e ele, querendo se casar, ele deu uma notícia que queria encontrar pessoas, moças, para ele escolher uma delas para o casamento. E assim, dentro da escolha, escolheram 10 moças bonitas, e todas elas interessadas em casar com esse príncipe. Como ele não podia casar com as 10, ele fez um teste. O teste foi, lá no país dele tem uma planta muito rara, muito cara, muito linda. E ele pegou 10 sementes dessa planta e chegou em uma reunião junto com essas 10 moças e ofereceu a elas a história dizendo: olha, aqui está 10 sementes dessa planta rara. E eu quero que vocês preparem, deu a receita, como é que plantaria essa semente, para cada uma receber uma semente. E disse assim para elas: olha, daqui a tantos meses eu quero encontrar com vocês. A semente que prosperar, esta será a pessoa com quem será a minha futura esposa. Acontece, meus irmãos, e que o tempo se passou. Aquelas moças fizeram tudo o que foi possível para que aquela semente, ao ser plantada, nascesse. Mas a semente não nasceu em nenhuma delas.
o que aconteceu? É que as 9 foram atrás e descobriram aonde tinha dessas sementes. E compraram a semente e plantou. E no final da história, resumindo a história, porque estamos numa live, querendo não tão acrescentá-la, olha que coisa interessante. No dia da reunião, para todas apresentarem aquela planta, uma das moças veio chorando e disse ao príncipe: príncipe, eu fiz de tudo para que essa semente nascesse. Cumpri toda a sua receita, todos os cuidados, mas a semente não nasceu. E eu estou aqui chorando, porque estou vendo as outras 9, cada uma com a planta da mesma que a semente nasceu. Resumindo a história, ele parou e chamou cada uma delas e disse: olha, eu quero dizer para vocês que vocês burlaram, porque as 10 sementes era cozida, não nascia. Então, essa moça em que a semente não nasceu, foi a única que usou de verdade. E a semente não nasceu, essa será a minha futura esposa. Isso foi um teste, meus irmãos. Interessante. Assim é também a razão da parábola de Jesus. Ele, como um príncipe de Deus, ele deu a semente ao semeador. Só que a semente que Jesus entregou é a sua palavra, tem vida. Não era semente mortas, são sementes vivas. Que para cada semeador terá que ter o cuidado de saber como semear. A história nos diz dessa parábola que os semeadores saíram a semear. E um deles jogou a semente à beira do caminho. Isto é, fez um trabalho sem fazer a diferença. Ele jogou a semente de qualquer jeito, chamado de superficial. Como é que se vai plantar uma semente na beira de caminho? Um lugar de terreno sem tratar, sem estar arado, ou na beira do caminho onde passam as aves, e logo mais as aves vieram e comeram a semente. E essa semente ficou sem fruto, porque o semeador não teve o cuidado de semear essa semente fazendo diferença, arando, preparando o terreno, molhando, regrando, para que essa semente fosse semeada em uma condição não superficial, mas em uma condição de amor, de carinho, com essa vida a quem está semeando a palavra de Deus. É o que se trata da parábola. E essa semente, logo veio o maligno e comeu a semente, não produziu. Semelhantemente, o outro também fez superficial. Plantou a semente em pedregais. Esse pedregais representa pessoas aonde o coração é endurecido, que precisa fazer um trabalho antes, um trabalho de oração, um trabalho de orientação, um trabalho de amor com essa pessoa, para que essa pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, o seu coração seja já tratado, tirado as pedras, tirado o endurecimento, realmente aonde as pedras não produzem uma semente, porque não teve raiz profunda, a semente até nasceu, mas por não ter tratamento, não ter um amor perfeito para com aquela vida perdeu não dando fruto, aquela semente. Semelhantemente, a terceira semente foi lançada entre espinhos. Nasceu logo, cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. Porque esse semeador, em vez de preparar o terreno, cortar essas ramas daninhas, criar um ambiente saudável e organizar esse terreno para poder plantar essa semente, plantou de qualquer jeito, plantou entre espinhos. Os espinhos sufocaram. E que isso fala que o mundo, com as suas riquezas, com as seus arranjos de pecado, vem e sufoca a pessoa, o novo convertido,
e ele não dá fruto. Mas para a glória de Deus, o outro semeador, que foi o quarto, fez diferenciado. O que é que ele fez? Ele preparou o terreno, ele tirou as pedras, ele tirou os espinhos, ele tirou o terreno endurecido, regrou a terra, adubou a terra. É o que a Bíblia diz, que ele plantou em uma terra boa, porque ele preparou. Isso é o que os pregadores têm que fazer como homens de Deus, como mulheres de Deus, como semeadores da palavra de Deus. É o que tem que fazer, preparar o terreno. Primeiramente o meu terreno, que é o meu coração, para poder sair com a semente da palavra de Deus, levando a mensagem. Eu tenho que estar com o terreno preparado, com oração, com jejum, consagração, com temor ao Senhor, com cuidado especial, com a palavra de Deus, com a minha vida, de testemunho ocular, do testemunho de Deus, do que Ele fez, do que Ele faz, a operação que Ele faz, para quando eu semear a palavra de Deus, os corações das pessoas estão preparadas. Ao ser o coração preparadas, estão regradas. Aí a semente da palavra de Deus nasce e produz. E aí o texto nos diz que produziu no verso de número... No verso 8, a outra caiu em boa terra e germinou, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. Quando nós semeamos a palavra de Deus com cuidado, com reverência, amando as pessoas, não os ferindo com palavras, com um testemunho maravilhoso, com uma vida de testemunho dentro dos propósitos da palavra de Deus, com equilíbrio, não lançar a rede ou a semente de qualquer jeito, preparando o terreno, a semente da palavra de Deus vai produzir com abundância, para a glória de Deus, produzindo 30, 60 e 100 por um. Isto é uma produção maravilhosa. Queridos irmãos, que esta parábola, essa semente, que é a palavra de Deus, eu quero orientar a todos os pregadores da palavra de Deus, os que dão testemunho, que tome essa palavra como exemplo. Antes de você lançar a palavra de Deus, visite essas pessoas, ame essas pessoas, convoquem para ouvir a palavra de Deus com carinho, com cuidado, para você não semear a semente num terreno árido, seco, sem nenhum cuidado, só chegar e jogar. Isso significa superficial, sem ter produtividade. Então, que possamos semear a palavra de Deus com amor, com carinho, com dedicação, com testemunho, com qualidade de vida, para que essas pessoas, ao receberem a palavra de Deus, com a unção do Senhor, que já tem na palavra, o coração receba a semente da palavra de Deus e venha começar a produzir 30, passe para 60 e termine na eternidade produzindo 100 por um, quando chega na eternidade já perfeitamente salvo, transformado, perdoado, curado e liberto para estar com Cristo na eternidade. Esse é o final da semeadura da palavra de Deus, daqueles que recebem essa palavra boa, que é uma boa semente. Semeie a palavra de Deus, que é a melhor semente. Mas essa semente maravilhosa, não jogue de qualquer jeito. Lance com cuidado, preparando o terreno. Se você sabe que a quem você está evangelizando ainda está com os corações endurecidos, quer dizer, tem pedras, que é o significado de pedras, e que ainda não compreende, essas pessoas têm que ser primeiro amadas, cuidadas e ajudadas, para que ela venha compreender a semeadura da palavra de Deus no seu coração, ou nos seus corações. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os irmãos e amigos. Leia essa parábola muitas vezes na sua casa, faça uma leitura diária. Comece a ler para que o Espírito de Deus lhe mostre que a palavra é a semente de Deus. E ela não produz em coração endurecido,
ela não produz em terreno sem estar arado, que é terreno árido ou seco, e ela não produz onde há espinho, que é muitas coisas, são vaidades, orgulho, as coisas deste mundo. A palavra de Deus não produz nenhum coração aonde está ainda envolvido com este mundo. Ela produz quando nós aceitamos a palavra e aceitamos o Espírito de Deus arar e cuidar da nossa vida de uma forma especial. Que Deus abençoe a todos, curando, abençoando, lhes dando vitória. Que sua vida seja uma vida de sucesso, especialmente na presença de Deus, com sua família e a todos os seus vizinhos, para que o amor de Deus nos alcance de forma especial, porque este é o amor de Deus lhe alcançar pela sua gloriosa palavra. Deus vos abençoe. Muito obrigado.